Vamos avançar para fazer um TCC em 7 dias, ok? Meu nome é Jordão Português, sou advogado, estudante, professor, pesquisador, ok? Escritor e há mais de 10 anos então treino alunos e clientes em como fazer um TCC do zero. Nossos alunos têm conseguido, têm colocado em prática as técnicas e os métodos que nós temos ensinado e tem alunos que já terminou o TCC com 4 dias, com 7 dias, ok? Tem alunos que já terminou em pouco tempo, mas o máximo que nós temos visto aí é 30 dias, ok? Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas antes eu quero fazer menção para vocês não perderem a segunda aula, porque para você continuar essa aula, você tem que ir lá na primeira aula, ok? Você tem que ir lá para a primeira aula, assistir e para você continuar e conseguir entender. Se você chegou aqui e não assistiu ainda a primeira aula, você não desista, assista aqui a aula, mas tem que ir lá para você entender, para melhor compreender todo o contexto, para você começar a fazer, iniciar seu trabalho, já começar a definir nas etapas que nós ensinamos, que é que dá o suporte para você avançar, ok? Para que dá o suporte para você terminar em pouco tempo, economizar tempo, tá bom, meus caros? Então, vamos recapitular um pouco do que nós falamos na primeira aula. Primeira aula, então, nós falamos como você deve, então, iniciar o seu trabalho. Deve iniciar, então, delimitando o tema, delimitando a área, o que você quer trabalhar, o que você quer fazer, ok? E aí, nós ensinamos que você não é nesse momento que você vai pegar uma pilha de livros, uma pilha de artigos científicos que vai começar a trabalhar. Você primeiro já tem predisposto aí algum tema, já tem mais ou menos a afinidade daquilo que você gosta, e aí ensinei como você delimitar o tema mais específico possível, mais delimitado possível e mais atual possível para ganhar uma boa pontuação. Falei que um tema tem que ser relevante academicamente, ok? Tem que ter matéria, algo que você vai precisar sustentar, você vai precisar de argumentos para isso. E depois que delimita o tema, nós avançamos então para a segunda parte, que é então definir a questão problema. A questão problema, então, definida, que também é chamada de problemática, pergunta, é o pilar mais importante do seu trabalho. Todo o seu trabalho vai trabalhar em cima do problema. Ou seja, o seu trabalho existe um problema, existe uma pergunta, ok? Esse problema de pesquisa, essa pergunta que você lança, você, com o seu trabalho, você vai trazer a resposta para ela. Então, o seu trabalho vai trazer a resposta. E toda essa resposta e toda essa solução desse problema que você criou academicamente, ok? Você vai trabalhar então para trazer essa resposta, respaldo, fundamento, ok? Tudo que você vai fazer para então trazer resposta. Então, tem que saber definir bem, senão o aluno fica perdido. E aqui o aluno se perde porque ele não consegue fazer a questão problema bem, ele se perde, ele fica perdido. Então, tem que aprender a fazer a questão problema, tem que definir bem a questão problema. E tudo é consequência, igual uma construção. Você botou um tijolo ruim aqui embaixo, vai colocando, quando vai ver a parede está toda torta. E você na argamassa ali no reboco, você não consegue tirar. Ok? Só pequenos detalhes. Então, se começou torto, o negócio vai ficando torto, daqui a pouco cai. Então, tem que começar certo, aprender certo para você avançar os outros passos do seu trabalho, conforme nós ensinamos. E aí então nós definimos a questão problema, definimos aí como fazer a questão problema em forma de pergunta interrogativa, tá ok? E quando você faz uma pergunta, que vai ser a sua questão problema, tem que ter em forma de pergunta. A pergunta, ela pode vir com a interrogação, né, que é chamada de pergunta direta, ou sem interrogação, ok? Usando os pronomes interrogativos, como, quando, né, ok? O que, são pronomes que indicam. Então, vamos falar como é possível a aplicação do princípio X na rede pública tal. É uma pergunta. Então, só que não vem interrogação. Quando você usa pronomes interrogativos, o sinal de interrogação é facultativo. Então,
é uma pergunta, seja com interrogação ou sem interrogação. Tem que ser na forma de pergunta, ok? E aí, avançando então para a outra questão, depois que define a questão problema, nós ensinamos a fazer a objetivo geral ou hipótese, tá bom? Tem faculdade que trata a hipótese como fosse uma resposta provisória, como fosse hipótese diferente de objetivo. Objetivo e hipótese, mesma coisa. Porém, tem faculdade que trata a hipótese como resposta provisória. E isso só tem quando tem pré-projeto ou projeto de pesquisa. Aí eles colocam qual é a sua hipótese. Ele está perguntando qual é a sua resposta provisória para a sua questão problema, para a sua problemática, ok? Então, hipótese para alguns é resposta provisória. É aquilo que você dá provisoriamente. Por quê? Você não está fazendo um trabalho. Você só está um projeto. Então, você dá uma resposta provisória para aquilo. Mas quando for, você começa a fazer o seu TCC, que vai pontuar todo o seu TCC, você então já tem que trazer essa resposta. E aí eu ensinei então você fazer o seu objetivo geral, a sua hipótese geral. E aí nós paramos no objetivo geral. E aí ensinaria vocês a fazer então os objetivos específicos, ok? Para vocês se atentarem que o que? Esse treinamento semanal que nós estamos aqui, essa Masterclass, ele ensina a fazer o TCC em 7 dias. Só que, obviamente, cada um tem o seu potencial, cada um tem a sua dificuldade, tá ok? E para você fazer em 7 dias, vai demandar um pouco de gás. Você tem que dar um gás para você fazer em 7 dias. Mas se você não tem tempo e não tem esse gás para fazer em 7 dias, essas mesmas técnicas você vai conseguir terminar em menos de 30 dias. Eu nunca vi, não conheço ninguém que terminou com mais de 30 dias nós ensinando as técnicas, tá? Por quê? Você tirar 2 horas por dia para fazer sem perder seus fins de semana, você aplicando isso aqui todo dia, 2 horas por dia, você consegue em menos de 30 dias. Menos de 30 dias, ok? Menos de 30 dias. Teve alunos que com 4 dias já terminaram, acredito, 4 dias. Tem aluno que com 3 dias terminou e no quarto ele só fez alguns detalhes, formatação, tá ok? Para ele considera que ele terminou em 3 dias, mas ele já estava bem familiarizado. Ele primeiro aprendeu todas as técnicas, depois foi lá, correu, já fez, colocou em prática, tá bom? 7 dias, 10 dias, tá bom? No máximo 28 dias. A gente coloca 30 dias, que é o prazo máximo, tá bom? Porque se você, a depender do seu trabalho, lógico, se você não tem muita pressa, não precisa fazer em 30 dias. Você vai fazendo aos pouquinhos, tira toda sexta-feira, ou melhor, toda segunda, né? Que sexta-feira é um dia que você está com a mente mais ou menos. Então, segunda é o dia mais ideal, né? Você entra na segunda-feira, toda segunda, tira até 4 horas, faz um pouquinho. Na outra segunda, papapá. Na outra segunda, às vezes, depender do curso, da área, o que você tem que apresentar, da sua necessidade, ok? Vai depender disso, tá bom? E aí, nós avançando. O que que acontece? Essas técnicas, nesses 10 anos, nós temos visto que se o aluno de direito, aluno de administração, enfermagem, tá? Pedagogia, é a mesma técnica. Veja, serve para você, serve para qualquer um. Se mudar uma coisinha ou outra, são os detalhes que detalhe um pouco de curso para curso, de faculdade para faculdade, mas a questão, assim, vamos dizer, a essência não muda, tá? A essência não muda. Quem já comeu um bolo de fubá? Bolo de fubá vai o quê? Fubá de milho. A essência é o fubá de milho. O milho é a essência, não é verdade? Porque do milho é que se traz o fubá, ok? Então a essência é o milho. Alguns é diferente, você pode ver. Você já comeu um bolo, nunca é igual. Você vai, sua mãe faz um bolo de fubá, sua esposa faz um, você também faz um, nunca é igual. Mas a essência é bolo de fubá, tá? Se você não sabe a essência, que tem que botar trigo, botar o fubá, os ovos, tem que bater, no final joga lá o fermento, não bate muito não, já joga no fogo, etc, etc. Se não souber a essência, você não vai conseguir avançar. Aí uns colocam requeijão, né, no bolo de fubá, outros colocam outra coisa. É mais ou menos isso o seu trabalho.
Umas faculdades colocam uma coisinha, outros colocam uma coisinha a mais, mas o padrão é o mesmo. Por quê? As ciências humanas, ciências matemáticas, elas seguem um padrão. E a ABNT, ela ensinou esse padrão. Ela criou as normas, padrões. Tá? E esse padrão é mundial. Existe a norma Vancouver, usada para os médicos e outras áreas. Existe a ABNT, tem outra internacional que aceita. Ok? Você vai apresentar um trabalho. O meu doutorando lá na Argentina, quando eu fiz, eles aceitaram a ABNT, porque era o mesmo padrão de uma norma internacional que tem, que eles aceitam, e todo mundo aceita, e tem umas normas deles lá também. Ok? Por quê? Porque ele ensina que o que você traz no seu trabalho, as ideias, os problemas de pesquisa, a solução que tem que ser dada ao seu trabalho, como você tem que escrever, a maneira que você tem que citar, a maneira que você tem que citar para não dar plágio. Isso tudo vale para todos, vale para todo mundo. E a gente tem visto, desses 10 anos, que as técnicas têm funcionado. Pessoas que estão paradas há muito tempo, pessoas que estão muito tempo sem estudar, a gente começa a ensinar, ela começa a pegar a ideia. E o problema é que, infelizmente, a gente se sente, os alunos, então eu já passei por graduação, pós, mestrado, doutorado e assim lá vai, a gente vê que a falta de preparação das faculdades em ensinar técnicas, ensinar como você fazer um trabalho. Ele simplesmente joga o trabalho para você, tá? Joga o trabalho para você e pronto. Hoje mesmo eu fiz uma mentoria para uma aluna e assim, impressionante como a professora dela, desculpa, não é criticando, né? Que tem professor e professor, tem profissional e profissional, não existe? Tem advogado e advogado, tem médico e médico. Infelizmente, em todas as nossas áreas da vida, seja qual for, tem os profissionais de qualidade, tem os profissionais que não prezam em fazer o bem. E hoje mesmo eu vi ela aprendendo tudo errado da norma do ABNT, tudo errado da própria faculdade dela, porque eu já orientei tanto aluno da faculdade dela que eu já conheço o manual inteiro da faculdade dela, inclusive é igualzinho o manual da ABNT, não muda nada, pra você ter ideia. E ensinou totalmente errado, estava totalmente voado. E ela falou para mim, eu achei que eu estava fazendo certo. Quando a gente ensinou, ela viu que estava fazendo totalmente errado. E aí, sabe o que acontece? O aluno chega, faz, até passa, mas amanhã você vai precisar, você vai ficar onde você está. Você não tem vontade de avançar? Você não tem vontade de evoluir? Você não tem vontade de fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, de escrever aí artigos, publicar? Ok? Tudo isso aqui nós vamos ensinar essas técnicas. Então, não é só você ser aprovado, é você aprender. E amanhã não depender mais disso. Eu vejo no doutorado. Eu fui agora em janeiro. A gente foi na banca de doutorado na Argentina, em Buenos Aires, na Argentina, em Argentina, com a nata da nata, Zaffaroni, todo mundo se achar que é nata lá da área do direito, na Argentina a gente tava lá. Todo mundo se achar que é nata. Tá até no Instagram publiquei lá. Os caras mais top, os caras que faz lei, que edita lei, tudo. A gente tava lá, tava junto lá, nós pequenininho, fraquinho, e nós estamos lá junto lá. Pra você ter ideia. E os alunos, o nível é impressionante. O nível não é impressionante, né? O nível é tão baixo que você assusta. Você não está fazendo doutorado e não sabe disso. O que? Não aprendeu, felizmente. Veio de lá de longe, da graduação, da pós, do mestrado, chegou no doutorado. Tá voando do mesmo jeito, tá sem técnica, tá sem saber como escrever, não sabe como citar, ok? Tá voando. E o que a gente vai fazer aqui com você é exatamente isso, é te ensinar para você aprender, fazer seu TCC do zero, ser aprovado e amanhã você precisar escrever um artigo científico, fazer sua pós, mestrado, doutorado, seja o que você quiser evoluir no ramo acadêmico, você vai ter potencial. E uns é mais lentos, outros são mais rápidos e é natural, você tem que ver a sua evolução. Quando você aprende as técnicas, nós botamos esse nome TCC fácil, exatamente isso. Você vê como torna mais fácil as coisas quando você aprende, ok? Mas não é só você sentar, olhar, assistir a aula e ficar parado. Tem que colocar em prática. Nada nessa vida, só olhando, só aprendendo, sem fazer, não resolve. Aquele ditado, você leva o cavalo para beber água, mas você não pode obrigar ele a beber.
né? Você leva ele ao rio para ele beber água, mas você não obriga ele a beber. Então você coloque em prática as técnicas e veja que está funcionando. E vai funcionar com você, garanto. A gente tem especialidade nisso. Então você vê que vai colocando. Por quê? Você vai aprender metodologia. Você vai aprender método, você vai aprender técnicas, você vai aprender o fundamento das coisas e vai aprender de forma acelerada, tá bom? E é assim você vai conseguir também, tá? Então vamos avançar aqui no nosso na nossa masterclass, que é hoje. Então, partindo aqui do pressuposto, você já definiu seu tema, questão, problema, objetivo geral, que é a sua questão problema, só que com um verbo no infinitivo, mas, né, sem o caráter interrogatório. Então, verbo no infinitivo sem interrogação. Ok? E aí ensinamos o objetivo geral. Vamos então para os objetivos específicos. Até aqui tá tudo bem? Tá tudo ok? Diga um ok aí. Porque para a gente avançar aqui tem que estar ok no entendimento relacionado ao seu trabalho, tá? Tem que estar ok. Dá um ok aí para a gente avançar. Tá dando eco? Isso aqui tá desligado. Então vamos lá. Objetivos específicos. O que acontece? Os objetivos específicos do seu trabalho é aquele com que você pretende alcançar, certo? Se você quer mostrar que isso aqui é errado, se você quer mostrar que isso aqui é legal, se você quer mostrar que isso aqui é ilegal, se você quer mostrar alguma coisa, algum conhecimento, para você chegar até esse conhecimento, certo? É os objetivos específicos. Ou seja, é essa fase. É como se você estivesse atravessando um país para o outro. Iapoque e Achuí. Ok? Olha lá, aqui atrás de mim tem aqui, ó. América do Sul, América do Norte. Tá vendo? Para você chegar daqui para lá, são fases, né? Às vezes você pega um avião, para aqui no Panamá, sobe para os Estados Unidos, Califórnia. Então são fases. E o seu trabalho para você chegar à solução do seu problema, você chegar a resolver a problemática, a dar a resposta para a sua pergunta de pesquisa, você vai usar os seus objetivos específicos. Então são fases que você vai utilizar. E essas fases é exatamente o seu desenvolvimento, é o seu sumário, ok? Eles delimitam o que vai ser escrito, define o seu referencial teórico, ok? Referencial teórico, vamos falar aqui mais para frente, e falar de desenvolvimento, a diferença para você entender. Então, você tem que traçar seus objetivos específicos.
Quando for começar a escrever a introdução, você pode colocar lá os seus objetivos específicos, vai ficar na introdução. Se você está fazendo um pré-projeto, eles já pedem lá, você coloca os objetivos gerais. Se você já está fazendo o seu TCC, não é pré-projeto, não é projeto, esse que já é o seu TCC, sua monografia, seu artigo científico, enfim, você vai colocar os seus objetivos específicos lá na introdução. Na parte da introdução nós vamos ensinar isso, tá? Então lá na introdução, você vai colocar os seus objetivos específicos. Agora você vai definir os seus objetivos específicos através do tema que você escolheu, da questão problema. Você então vai definir os seus objetivos específicos. Se o seu trabalho tiver praticamente vai ter 3 capítulos, então faz pelo menos aí 3 objetivos específicos, ok? 3 objetivos específicos. E assim sucessivamente. Se você fazer um trabalho de até 30 laudas, você tem 30 páginas de conteúdo, só conta ali de introdução até a desenvolvimento e a conclusão, que chamado de elementos textuais, esse aqui é o que conta o seu trabalho. Então, se é de 30 a 50, então se você fazer até 30, 3 capítulos, está excelente. Se for fazer mais um pouquinho, pode até 3 capítulos, depender do seu tema. Mas se passar de 50, é bom colocar mais capítulos no seu trabalho. 4 ou 5 capítulos no máximo. Isso é o conselho, tá? Não é obrigatório. Por quê? Você distribui conforme os seus objetivos serão. Um doutorado você faz 5, 6 objetivos específicos. Uma dissertação também, você escreve 120, 180 páginas, ok? Você bota 5 a 8 capítulos, tá bom? E aqui você então vai definir os seus objetivos específicos através do seu tema. Vou dar um exemplo aqui para você entender, tá? Então você definiu 3, aí você pega os 3 e vai virar 3 capítulos do seu trabalho. Os objetivos vão virar o capítulo do seu trabalho, entendeu? Os seus objetivos vão virar o capítulo, aquilo que você vai falar em cada capítulo, em cada fase da sua monografia, tá? No primeiro capítulo, você fala de algo. Eu vou ensinar vocês a fazer aqui o sumário para vocês entenderem, preencher. Vamos aprender aqui, você fazer logo os seus objetivos específicos. Vamos avançar aqui, ok? Então, coloquei aqui que nada impede você ter os seus objetivos específicos, que não se trata dentro dos capítulos de desenvolvimento, tá ok? Já que eu dei algumas dicas, deixei escrito aqui, expliquei para vocês, vamos aqui avançar. E aqui eu dei um exemplo aqui de uns temas que nós escolhemos, tratando inclusive também desse mesmo tema na próxima aula, para vocês familiarizar. Um tema que o aluno escolheu prisão em segunda instância, ele definiu a questão problema perguntando se era constitucional a condenação à prisão em segunda instância. Todo mundo sabe esse tema, foi o tema do ex-presidente da República, sem entrar em mérito, tá ok? Mérito político aqui, pelo amor de Deus. A questão aqui é jurídica, é a questão teórica. Então, assim, ele definiu a questão problema, apontar a constitucionalidade. Então, através da sua questão problema, do seu objetivo geral, ele conseguiu então fazer o quê? Os objetivos específicos. E nos objetivos específicos, da mesma forma, você vai colocar o verbo no infinitivo e colocar aquele que você vai escrever, aquele que você vai falar. Do seu tema você vai extrair subtópicos, subassuntos. Quando eu falo prisão, Constituição, segunda instância, só aí já dá 3 capítulos, né? Falar um de prisão, o que é prisão, falar um que é constitucional, o que não é inconstitucional, e rebater essa parte, atacar essa parte da prisão segunda instância. Só aí daria 3 objetivos específicos. E aqui ele fez conceituar, apontar, demonstrar, ok? Tudo isso aqui você vai usar. Você pode usar esses verbos. Tem que usar o verbo no infinitivo, que significa ação. Ação que você vai agir. Então o verbo tem que ser no infinitivo. Conceituar os princípios penais, constitucionais, assim como o princípio da presunção de inocência. Aí lá ele vai criar um sumário, porque ele vai colocar lá os princípios constitucionais garantistas, tá ligado o tema. Os princípios de direito penal, constitucional. Já é um capítulo. Tirou aqui já um capítulo. E daqui você vai subdividir os seus capítulos. Aqui, apresentar os requisitos da decretação de prisão em segunda instância.
Terceiro, demonstrar a constitucionalidade da prisão automática em segunda instância para crimes de pena privativa de liberdade. Então aqui ele já definiu os objetivos específicos. É o seu pré-sumário, é o seu projeto de desenvolvimento. São os objetivos específicos, aquilo que você vai falar. Tá? Aquilo que você vai falar. Se você quer tratar de um tema, uma coisa ou outra periférica ao seu tema, não precisa ser um objetivo dele. Se você quer mostrar que isso aqui é errado, isso aqui é legal, isso aqui precisa ser melhor esclarecido, então você vai demonstrar isso escrevendo. Você vai escrever os seus movimentos, o seu teórico, para mostrar isso aqui, a sua pergunta, certo? E até chegar lá, a fase, como é possível até eu chegar lá. Então você vai usar são os seus objetivos específicos. Você faz um objetivo específico, hoje eu corrigi, não deu um suporte, hoje corrigi, escreveu um objetivo específico de falar de um projeto de lei, era até de direito, né? Era falar de um projeto de lei. Eu falei, mas projeto de lei não tem nada a ver com o seu tema. É um assunto que você pode tratar, escrever lá alguma coisa, falar do projeto de lei que tem, mas ser um objetivo, falar do projeto de lei, tem nada a ver com o que você está falando. Você está falando uma coisa que isso aqui é ilegal, que não pode ser assim, e está dizendo que o seu objetivo é falar do projeto de lei. Não, o seu objetivo não é falar do projeto de lei. O seu objetivo é falar se é ilegal, tratar do assunto e assim por diante. Você vê que vai costurando o seu trabalho tudo numa ordem cronológica, numa ordem raciocínio lógico do seu trabalho. Você vai vendo que vai encaixando e você vai conseguindo construir ele sem se perder, sem estar no meio do caminho. E agora o que eu faço? Como é que eu ando? Porque você vai construindo de uma forma cronológica. Outro exemplo aqui para você entender. Outro exemplo. Aqui é o tema de aquecimento global. A questão problema é como o Brasil tem cooperado para diminuir os efeitos do aquecimento global. Aqui, como aqui eu poderia retirar essa interrogação, que já tem um pronome ali interrogativo, né? Como. Isso mesmo, então eu poderia até tirar essa interrogação, poderia ficar sem. E aqui definiu a questão objetivo geral ou hipótese geral. E aqui ele foi então para os objetivos específicos. Apontar, conceituar, demonstrar. Você está falando do aquecimento global e quer mostrar que o Brasil não coopera para isso, não coopera para diminuir os efeitos do aquecimento global. Então, qual seria o objetivo geral? Os objetivos específicos, né? Perdão. Apontar a falha da política pública na preservação do meio ambiente no Brasil, conceituar o que é o aquecimento global, que você tem que entender o que é aquecimento global, para você falar se o Brasil coopera ou não. Se o Brasil coopera ou não, aquecimento global, o que é aquecimento global? Entendeu? Demonstrar a importância de preservação ambiental no nosso território para diminuir os efeitos do aquecimento global. Apontar, conceituar, demonstrar. Disso aqui você vai fazer então 3 capítulos. Você vai fazer aqui 3 capítulos. Você vai pegar aqui 3 capítulos, ok? Você vai então aqui pegar aqui. Qual seria o capítulo no seu trabalho? Você olha o seu trabalho. Qual seria então o capítulo primeiro? Vamos fazer aqui o pré-sumário então. Qual seria aqui então o seu capítulo primeiro? Aqui desse tema seria falar então de preservação, a preservação ambiental no Brasil. Aí disso aí nós vamos fazer os subtópicos ainda. Aí eu vou ensinar vocês o que vocês vão usar para vocês fazer os tópicos do seu sumário que você vai escrever. Você pode até fazer os tópicos e começar a escrever. E aí depois que você começar a escrever e viu que não achou algum assunto sobre aquilo, que você até escreveu lá no seu sumário que ia escrever, mas você não viu que era importante ou não achou muito material para aquilo ali, você pode tirar e mudar, tá? Você pode pegar um livro. O que o livro tá? Se você pegar um livro lá de direito ambiental, ou melhor, de meio ambiente, que pode entrar em várias áreas aí, porque tem na área de direito, meio ambiente, tem na área da administração, meio ambiente, tem na área da enfermagem, meio ambiente, tem a área da pedagogia, meio ambiente, porque meio ambiente não é só floresta, meio ambiente é tudo, é o meio ambiente auditivo, visual. Então, quando eu falar meio ambiente, vai entrar todo mundo que está aqui nessa aula, todo mundo está assistindo, seja qual for o seu curso, você tem alguma coisa, uma ligação com o meio ambiente, porque tudo está ligado ao meio ambiente. Meio ambiente do trabalho no hospital, meio ambiente na administração, em tudo está o meio ambiente. Então, só dando um exemplo aqui para vocês entenderem. É um exemplo emblemático, tá? Ok?
E aí você pega aqui meio ambiente, você vai pegar um livro, você vê lá, meio ambiente, conceito, histórico, e assim vai. O capítulo não é autoexplicativo, você não precisa ficar botando aquele capítulo enorme, escrever os capítulos enormes, tá ok? Não precisa ficar escrevendo os capítulos enormes, enormes, enormes e colocar lá no seu trabalho. Você coloca o capítulo embaixo, coloca a seção primária, seção secundária, seção terciária, que é capítulo 1.0, né? Ou melhor, 1, aí coloca lá o nome. 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, né? Que são seção primária, secundária, terciária. Ok? E aí você vai, então, escrever. Como você escreveria aqui? Meio ambiente. Aí, tá. Segundo, qual seria? Aquecimento global. Seria o capítulo aquecimento global. Embaixo você ia colocando um subtópico. Terceiro, você vai fazer isso com o seu trabalho. Você pega os seus objetivos específicos. Não precisa ser exatamente as mesmas palavras. Você pode mudar. Pode mudar outras palavras que dão o mesmo significado. Quando eu falo histórico, breve histórico, evolução histórica, é a mesma coisa, né? Então você pode usar isso aí. Conceito, natureza, né? Conceito, natureza, e assim vai. São palavras que dão o mesmo significado. Você pode utilizar. Vou abrir aqui um exemplo aqui de sumário para vocês entenderem. Ver se eu consigo aqui puxar um aqui. Eu consigo puxar para você ver aqui um sumáriozinho simples e bonito. Mas é nessa pegada. Você vai fazer, criou seus objetivos específicos, já pega e transforma em sumário. 3 objetivos específicos, 3 capítulos do seu trabalho. Só para você entender aqui. Aqui, ó, eu tenho um modelo aqui muito bom, muito top aqui. Pronto, vou mostrar aqui para vocês agora. Estão vendo aqui esse modelo de sumário? Esse aqui é um sumário, certo? Um sumáriozinho. Vocês compreendem aqui. Esse sumário é exatamente o que transformou, o que a gente colocou através desse tema. Nós pegamos os objetivos específicos e transformamos ele em um sumário já para começar a escrever. Porque tema, questão, problema, objetivo geral, objetivos específicos, define o sumário e já vamos para o desenvolvimento.